Estava nervosa e empolgada enquanto aproveitava a noite naquele restaurante sofisticado em Copacabana. Ao meu lado, o meu marido Pedro, cuja presença sempre me trazia segurança, e à minha frente, meu sogro, João, que de forma inesperada, se tornou o centro da minha atenção. As luzes suaves iluminavam o lugar, criando uma atmosfera íntima e elegante, enquanto o som delicado de um piano ao fundo adicionava um toque romântico que envolvia a noite carioca. Mas minha tranquilidade foi interrompida por algo inesperado, o olhar fixo do meu sogro. Apesar da decoração impecável do restaurante, com flores frescas e velas tremeluzindo suavemente, os olhos dele pareciam buscar algo além da beleza do ambiente. Notei que seu olhar repousava no meu decote, e apesar dos meus esforços para manter a compostura, uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. O vestido que eu usava, elegante e ousado, valorizava minha silhueta de maneira marcante. A seda macia acariciava minha pele, trazendo uma camada de sensualidade à noite. O vestido preto, justo nas curvas certas, revelava o suficiente para despertar a imaginação, o que parecia atrair ainda mais a atenção do meu sogro. Enquanto saboreávamos os pratos refinados que o chefe preparara com tanto cuidado, percebi que os olhos dele se desviavam constantemente para mim, criando um misto de emoções no meu peito. Meu coração batia forte, e eu não conseguia evitar me perguntar se tudo aquilo era coincidência ou se havia algo mais por trás daqueles olhares furtivos. O som da faca cortando a carne e o tilintar das taças se misturavam ao murmúrio suave da música e das conversas ao nosso redor. Tentava me concentrar na conversa com Pedro, mas era difícil quando a expressão de João transmitia uma intensidade que ia além de uma simples admiração. A luz suave da lua refletia na areia dourada da praia lá fora, criando brilhos prateados que dançavam ao nosso redor. De repente senti o toque delicado do meu marido, que deslizou o dedo pelas minhas costas suavemente. O gesto me causou arrepios, e meu corpo reagiu instintivamente, inclinando-se para ele, como se buscasse uma conexão, sem perceber o olhar atento do meu sogro. Naquele momento nossos olhos se cruzaram, e a surpresa se desenhou no rosto de João. Pedro, tentando quebrar o clima estranho, elogiou meu vestido. "Você está linda com esse vestido", disse com um sorriso caloroso. A atmosfera ficou ainda mais tensa, e notei que os olhos do meu sogro se arregalaram ao ouvir as palavras do filho, como se confirmassem algo que ele já pensava. Tentando disfarçar, ele desviou o olhar para a mesa, mas a tensão no ar era palpável. Senti uma mistura de confusão e inquietação, me perguntando como interpretar aquela situação. A noite, que começara tão cheia de emoção, transformou-se em um jogo de olhares e sentimentos reprimidos, deixando um rastro de inquietude na minha mente. Conforme os minutos passavam, o restaurante começou a esvaziar, ficando cada vez mais silencioso. As mesas impecáveis e as cadeiras alinhadas com precisão davam a sensação de que o lugar aguardava nosso conflito. Pedro, João e eu éramos os únicos que restavam. Pedimos mais uma garrafa de vinho tinto para continuar a celebração. Mas a cada gole, a atmosfera ficava mais pesada, como se o líquido carmesim revelasse segredos escondidos. Na penumbra da noite, Pedro, com os olhos avermelhados, mergulhou nas taças, e a coragem que ele guardava há anos veio à tona em palavras inesperadas. Ele olhou fixamente para o pai, cujo rosto refletia uma mistura de surpresa e resignação. "Quero saber, da sua boca, por que você me abandonou", exclamou Pedro, rompendo o silêncio do restaurante. "Eu entendo que você deixou de amar minha mãe, mas esquecer de mim, que não tinha culpa de nada, isso eu não compreendo." As palavras ecoavam na quietude do lugar, ressoando em nossas almas. João, mais sóbrio que Pedro naquele momento, respondeu com calma: "É algo que eu gostaria de explicar, mas quando você estiver com todos os sentidos no lugar. Agora não é o momento. Qualquer resposta que eu der vai te magoar." Pedro, vulnerável e ferido, desabou em lágrimas. "Por que você não admite de uma vez que também não me queria?" gritou entre soluços, com o coração partido e a esperança perdida. Mas então, um brilho de determinação surgiu em seus olhos. "Vou ser diferente de você", continuou com a voz embargada. "Vou mostrar ao meu filho o quanto o amo e garantir que nunca lhe falte nada." Suas palavras ressoaram no silêncio do restaurante, como um juramento feito na escuridão. João, olhando com compaixão, tentou acalmar a tempestade emocional. "Se acalma, brinda comigo. Vamos aproveitar o momento hoje, amanhã será outro dia." Mas a tormenta no coração de Pedro não se acalmou.
Seu rosto passou da tristeza à raiva. Naquele momento ele perdeu o controle e eu, pressentindo o caos, o segurei. Com firmeza peguei seu braço e o levei para a saída, deixando o restaurante em silêncio, carregando palavras não ditas e segredos enterrados no passado. No quarto do hotel, envolto em sombras e incertezas, o espelho do toucador refletia minha imagem, uma mulher com cabelos bagunçados pela brisa do mar e olhos que carregavam uma ponta de melancolia. Aquela noite as férias não estavam saindo como eu imaginava, mas algo no ar me fazia sentir viva e expectante. Decidi tomar um ar e sair para caminhar, deixando Pedro deitado na cama, lutando contra os efeitos do vinho. Olhei-me no espelho e vi uma mulher bela e encantadora. Apesar das férias não seguirem o plano, havia uma certa alegria em estar ali. O sussurro do mar atravessava as cortinas, criando uma sinfonia suave que ecoava no quarto. O cheiro de sal impregnava o ar, e as ondas batiam na costa em uma dança melódica. Saí com cuidado, dando espaço para Pedro se recuperar. Ao abrir a porta, dei de cara com uma figura inesperada. João estava lá, prestes a bater. Desculpe-me, disse com uma expressão envergonhada. Só queria saber como você está. Lamento que Pedro tenha perdido o controle. Olhei para o corredor, buscando uma desculpa para escapar do desconforto. Mas João, com gentileza, perguntou: vai a algum lugar? Sim, respondi, tentando esconder minha surpresa. Quero tomar um ar fresco. Ele hesitou antes de perguntar, com timidez: posso te acompanhar? Se não for incômodo. Hesitei por um momento, avaliando a proposta estranha. Por fim, assenti com um sorriso forçado. Tudo bem, pensei em caminhar na praia. Meses antes, Pedro decidirá retomar o contato com o pai, um homem que até então era um mistério para mim. João surgiu do passado como uma figura enigmática, pronto para revelar segredos guardados. Ao conhecê-lo, fiquei impressionada com sua presença imponente. Sua altura inspirava respeito, e seus olhos castanhos claros revelavam uma mistura de experiência e mistério. Cada fio grisalho em sua cabeça e barba adicionava um toque de sabedoria, como se contassem histórias que só ele entendia. Sua vida confortável permitia que se vestisse com elegância, disfarçando os 50 anos que carregava. Suas roupas eram uma extensão de sua personalidade intrigante, escondendo tanto quanto revelavam. Caminhávamos descalços pela praia, sentindo a brisa do mar acariciar nossos rostos. João quebrou o silêncio com uma pergunta: como você e Pedro se conheceram? Sorri, imersa nas lembranças de dias em que o amor era fresco como a brisa ao nosso redor. Nos conhecemos no colégio, contei. Éramos muito jovens, nos apaixonamos, e com o tempo decidimos construir uma vida juntos. Ele assentiu, como se absorvesse cada palavra. Então, ele foi seu primeiro namorado, e você a primeira dele? Perguntou, com os olhos brilhando de surpresa. Assenti com um sorriso cúmplice, sentindo a pureza daquele amor ecoar em nossa relação. Sim, seu João. Somos o primeiro e único amor um do outro, respondi com orgulho, enquanto o som das ondas parecia endossar minha declaração. Nossa, murmurou ele, admirado. Isso é amor verdadeiro. Os lábios dele e os seus só se conhecem. Seu comentário flutuou na brisa, como uma poesia que se misturava ao murmúrio do mar. Mas não me chame de seu João, que me faz sentir velho, brincou, tentando aliviar o clima. Rimos juntos, nossas risadas se fundindo com o som do mar. Tá bom, como quer que eu te chame? Perguntei, desafiadora, mas brincalhona. Ele pensou por um momento. Pelo meu nome, talvez. João. Acho que assim me sinto melhor. A poucos metros, um quiosque de bebidas tocava uma música animada, misturada ao burburinho da multidão. João, com um brilho travesso nos olhos, pegou minha mão com firmeza. Vem, vamos nos divertir um pouco, sussurrou, e sua voz se misturou à melodia festiva. Deixei-me levar, e quase arrastada pela multidão, seguimos até o quiosque onde a música pulsava. Entre luzes coloridas e o ritmo contagiante, João perguntou: o que você quer tomar? Meus olhos percorreram as opções enquanto a música envolvia meus sentidos. Algo forte, respondi com uma risada nervosa. Ele pediu as bebidas, e as luzes piscavam sobre nós, refletindo em nossos rostos. Voltou com 2 taças brilhando com um líquido dourado, prometendo nos libertar de todas as regras. O primeiro gole trouxe uma explosão de sabores, misturada à euforia do momento. Dançamos entre risas e movimentos soltos, entregues à magia da noite. O tempo parecia se dissolver a cada gole, e aos poucos, nos perdemos na embriaguez da dança e das risadas, até que a realidade se desfez.
De repente, o som de batidas ecoou no quarto do hotel, junto ao sussurro do vento que entrava pela fresta da janela. Meu coração disparou como um tambor anunciando uma tempestade. Minhas mãos tremiam enquanto recolhia minhas coisas, as roupas que horas antes estavam jogadas ao pé da porta. Pai, pode abrir um momento, por favor? A voz de Pedro cortou o ar, e meu pulso acelerou. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que João estava ao meu lado. Sua mão firme tocou meu ombro, e sua voz calma pediu que eu me tranquilizasse. Ele apontou para o banheiro com um gesto discreto, como um cúmplice em um jogo perigoso. Enquanto vestia meu vestido às pressas, a realidade se desdobrava como um quebra-cabeça caótico. Corria de um lado para o outro, sentindo o espaço do quarto se fechar sobre mim. João, com um gesto compreensivo, me guiou ao banheiro, onde as paredes pareciam me sufocar ainda mais. Calma, sussurrou, e sua voz ecoou como um misto de cumplicidade e culpa. As palavras de Pedro atravessaram a porta fechada, acusando-me sem saber. Tô procurando minha mulher. Não lembro de nada do que fiz ontem, talvez ela tenha ficado brava comigo. Quero saber o que aconteceu. João, como um ator experiente, sugeriu lugares onde eu poderia estar, enquanto seu rosto traía o desconforto. Mas ele teve a ideia de sugerir que Pedro me ligasse. Tem razão, pai, disse Pedro. Não tinha pensado nisso. Procurei meu celular, mas ele havia sumido. O nervosismo tomou conta de mim quando Pedro descou meu número do telefone do quarto. A melodia do toque soou alta, vindo de baixo da cama de João. Pedro, assustado, perguntou por que meu celular estava ali. O silêncio de João deixou o quarto carregado de tensão. Foi então que Pedro olhou para o banheiro, descobrindo meu esconderijo. A raiva brilhou em seus olhos, e ele me puxou pelo cabelo com fúria. João tentou intervir, mas também recebeu a força da tempestade emocional de Pedro. O que prometia ser uma viagem perfeita desmoronou na amargura da traição, marcando o fim doloroso de um amor que parecia perfeito. Não digo que não devemos ter carinho pelos sogros, mas tudo tem um limite. Se a conversa ultrapassa as barreiras morais, é preciso frear e deixar claro que o caminho não é esse. Porque um verdadeiro sogro é aquele que zela pela harmonia dos seus entes queridos.